Olá, atiradores! Recentemente eu propus uma pesquisa a respeito do perfil, basicamente uma pesquisa simples, uma pesquisa mais rápida, para tentar fazer um perfil básico do atirador de pressão no Brasil. Eu postei essa pesquisa em alguns grupos do Facebook, no WhatsApp, no Fórum Carabinas de Ar, e vários colegas atiradores me ajudaram postando em outros grupos e bastante gente respondeu. E eu agora vou tabular com vocês e analisar com vocês os resultados dessa pesquisa interessante. Vamos lá. Pois bem, vamos aos resultados aqui da nossa pesquisa. E graças ao apoio aí de diversos atiradores de vários grupos, fóruns, enfim, com a ajuda do pessoal, tivemos aqui 310 respostas. Isso é legal, porque permite que a gente tenha um panorama legal do atirador de pressão no Brasil, porque vieram respostas do Brasil todo, e isso é legal, mostra um perfil, monta um perfil bastante próximo aí da realidade, mostra a realidade do atirador de pressão brasileiro, e é isso que a gente quer conseguir capturar aqui com essa pesquisa, né? Então vamos lá, conhecer um pouquinho os resultados. A primeira pergunta foi: qual a distância na qual o atirador mais atira? Então a gente teve aqui, com menos de 10 metros, quase 10%. É um número relevante, gente. O cara que atira com menos de 10 metros, vocês vão ver na frente, numa outra pergunta, geralmente esse cara atira dentro de casa ou num quintal muito pequeno. 10 metros, se vocês forem pensar bem, é a distância da prova mais próxima, com o alvo mais próximo do atirador, que é papel 10 metros. Esse cara tem menos ainda que isso e mesmo assim ele atira. Então esse cara tem um mérito. Ele tem pouco espaço e mesmo assim ele atira. Esse cara aqui, ele tem um mérito, ele pratica o esporte mesmo em condições bem longe do ideal, né? 20%, tivemos aqui mais de um quarto, um pouquinho, a 20 metros, quer dizer. Então é uma distânciazinha razoável, 20 metros, já dá para brincar bem. E tivemos aqui uma galera com essa distância. Geralmente esse pessoal que atira até 20 metros, atira no quintal de casa. É uma distância que geralmente é uma distância residencial, digamos assim. Até 30 metros temos aqui mais um quarto. 30 metros, gente, é uma distância de sítio. De sítios pequenos, de chácaras. Então aqui a gente já tem um cara que ele atira nesse âmbito, vamos dizer assim, mais fora da residência, fora da área urbana. 40 metros, que eu achei interessante, é uma distância que parece que os atiradores não curtem muito. Ou o cara atira até 30, ou atira até 50, que tivemos também quase um quarto. 40 metros, teve aqui só 5,5% dos atiradores atiram até 40 metros. Interessante, porque essa distância de 40 metros, ela é assim, pouco utilizada, né? Ou pouco disponível. Então, 50 metros também tivemos um quarto. 50 metros, gente, já é quem atira na chácara, atira num sítio, atira numa casa de campo. Até 100 metros, tivemos aqui também praticamente aí, quase 10%. É um pessoal que atira também em sítios maiores, já é uma distância menos usual, não mais, menos usual. E até 200 metros tiramos aqui 3 pessoas, que é uma distância bem extrema para o tiro de pressão. E mesmo que o cara tenha, ele não vai atirar porque são poucas as carabinas que vão conseguir dar conta de alvos acima de 100 metros. Mas aqui a gente tem um dado interessante, que se a gente juntar aqui os 20 e os 30 metros, se a gente somar isso aqui, vai dar mais de 50%. Ou seja, a média, mais da metade da média, um pouquinho mais da metade da média dos atiradores atira até 30 metros, o que é uma informação bem importante, até para quem passa informações no YouTube como eu, no meu canal, de passar dicas considerando isso aqui, sem desprezar, claro, essa galera aqui que atira até 50 metros. Mas é bem interessante, essas respostas aqui revelam algo bem legal. E também, gente, olha para vocês verem,
O cara que atira até 30 metros não precisa de uma arma muito fodida, muito poderosa, muito canhão, não. Até 30 metros, armas mais fracas se dão melhor. Essa galera dos 50 já precisa de armas mais fortes, mas até 30 metros, gente, armas mais com VO mais baixo, com potência menor, se dão muito melhor do que armas mais fortes, né? Vamos voltar aqui, apaga isso aqui, vamos para a próxima pergunta. Qual calibre o cara mais atira? Gente, se fosse há 10 anos essa pesquisa, 80% ia falar que atirava 4,5 e os 20% atirava 5,5. Até então, era tido que o calibre 4,5 era o melhor para o tiro de pressão. E não é verdade. Não se você vai atirar com armas mais potentes e em distâncias maiores, o 5,5 é muito melhor que o 4,5. E esse mito do 4,5 caiu. Isso aqui está refletido aqui, porque a gente tem aqui praticamente um empate técnico entre quem atira de 4,5 e 5,5. Hoje também a gente tem armas de calibre 5,5 melhores, uma maior variedade de armas boas no calibre 5,5. Então, esse empate ele é bem-vindo, mostrando que quebrou esse tabu de que o calibre 4,5 é o melhor para o tiro de pressão, o que não é verdade. E temos aqui ainda uma galerinha ali, 1%, pouco, mas tem uma galerinha ali do calibre 6mm ali, os heróis da resistência. Próxima pergunta. Quantas carabinas de pressão você possui? Isso aqui é legal para mostrar até o envolvimento do atirador de pressão com o esporte. Porque quanto maior o envolvimento do atirador, ele tende a se especializar, então ele passa a ter várias armas. Uma para uma certa distância, para certo calibre, para certas modalidades, outra para outras distâncias, outras modalidades, enfim. Quanto maior o envolvimento do atirador com tiro, maior o número de armas que ele tem. Geralmente essa relação vale. Então aqui apenas uma, temos aqui 30%. É uma galera que ou está começando, está ali no início do esporte, está há pouco tempo no esporte, ou tem pouco tempo para atirar, ou a relação dele com o esporte é um pouco mais tranquila, então esse cara tem apenas uma arma, mas são 30%, é um número relevante. Agora, o interessante é isso aqui, ó, quase metade tem 2 ou 3 armas. Isso aqui revela algo bem legal, como eu falei para vocês, o envolvimento do esporte, ou seja, a média dos atiradores está envolvida no esporte o suficiente para ter mais de um equipamento, considerando essa, tipo, igual eu falei para vocês, ele tem uma arma para isso, para aquela modalidade, para aquele calibre, outra arma daquele outro calibre. Geralmente o cara tem uma 4,5, uma 5,5, isso aqui é bem legal. Aí temos aqui um pessoal mais envolvido ainda, que tem entre 4 e 5 armas, que é 11,6, e praticamente o mesmo número tem mais de 5 armas. Então isso aqui é bem interessante também, gente, ó. O cara, se a gente somar isso aqui, vai dar 1/4. Então a gente tem que praticamente 1/4 do pessoal tem mais de 4 armas, metade tem 2 ou 3 e um pouco mais de 1/4 tem apenas uma. Um dado bem relevante, bem interessante isso aqui. Próxima pergunta. Você possui pistola ou revólver de pressão? Essa aqui eu já esperava bem esse resultado, para ser sincero. O que acontece? No Brasil, gente, arma curta de pressão nunca colou, nunca teve muita fama, nunca teve muita disponibilidade. Eu acredito que até por conta dos vendedores, até os caras preferiam oferecer armas longas, até por conta de qualidade, mas assim, no exterior você tem muita arma curta, você tem muito revólver, muita pistola de pressão. Isso sempre teve década de 60, 70, 80, principalmente na Europa. Isso não veio para o Brasil. Talvez até por conta desse lance de desarmamento no Brasil, os caras não queriam que confundisse arma de pressão com arma de fogo. Aí, no final, no Brasil, o grosso, que está aqui representado por 70%, não tem arma curta de pressão, tem arma longa. Então, no Brasil, isso aqui já era esperado, de que armas longas são a preferência do pessoal, sendo que temos aqui 30%, que é um número não desprezível de gente, de atiradores tem arma curta de pressão. Eu acredito que no futuro esse número de quem tenha arma curta de pressão tenda a aumentar, porque
porque a gente está vendo vindo para o Brasil bastante coisa agora de arma curta de pressão e vai vir mais ainda para o futuro próximo. Próxima pergunta. Quantas armas de pressão o cara tem? Não, o tipo de arma de pressão que o cara tem. Isso aqui é interessante, bem legal, para mostrar também aquela questão do envolvimento. Mola, gente, 12,3. Então, se a gente pegar lá em cima, voltando a essa pergunta aqui, ó, que a gente tem o 30% tem apenas uma arma, desses 30% é muito maior que 12,3. Ou seja, mesmo o cara que tem uma arma, ele já está com gás RAM, ele não tem mola. Apenas gás RAM, 24,5%. Um quarto praticamente tem arma, a arma dele é gás RAM. Ele só tem uma arma de gás RAM. Então, acaba sendo bem interessante isso aqui. E aqui entra uma contradiçãozinha. Se você pegar apenas mola e apenas gás RAM e somar isso aqui, vai dar quase 37%. Sendo que o cara que tem uma arma só é quase 30%. Então, tem uma certa contradiçãozinha aqui. Mas aqui pode ser alguma confusão que a pessoa fez. Mas a gente tem então aqui, o que importa é o quê? Que mola, gente, apenas mola, quem tem arma apenas de mola, tá mais ou menos com 1/8 do pessoal respondeu. Ou seja, mola tá caindo em desuso. Na minha visão pessoal, eu acredito que mola, para daqui uns 10 anos, vai ser coisa para armas muito específicas. Armas que nem tem como pôr gás RAM de forma mais fácil e continuam sendo excelentes de mola, como as topo de linha, as HW, as TX, que são molas e são excelentes. Mas o grosso das armas mesmo, arma de mercado, vai vir tudo gás RAM e a mola vai cair muito em desuso. Aí temos aqui praticamente um quarto que tem mola, arma de mola e arma de gás RAM. Então o cara tem as duas, tem o melhor dos dois mundos. Apenas PCP, gente, apenas 10% só tem arma de PCP. Eu esperava que esse número fosse maior, sinceramente. Eu imaginava que muita gente migraria direto, porque o PCP está tendo uma queda de preço, está se tornando mais acessível, mais conhecido, e que teria uma galera que falou, mola e gás RAM não quero, eu vou ficar só no PCP. Eu imaginava que daria pelo menos um quarto e não deu. Então a gente tem muita gente aí que ainda ou não tem PCP ou está nesse grupo aqui, que é um grupo grande, relevante, que tem arma de mola ou gás RAM e também PCP. Então mesmo o cara tendo a PCP, ele tem lá a arminha dele de mola, de gás RAM, ou seja, só PCP ainda vai demorar um pouco para a gente ter essa galera que abandonou o gás RAM e a mola de vez e ficou só no PCP. Mas é um grupo que tende a aumentar esse aqui e esse aqui, que tem gás RAM. Muita gente que só tem mola, gás RAM ou os dois, vai acabar passando para esse grupo aqui que tem também PCP. E temos mais também a pergunta aqui, a relação do atirador com o tiro de pressão. Eu acho isso aqui muito importante para mostrar se o pessoal... A questão do cara atirar e do cara acompanhar grupos, discutir o assunto, aprender, está disposto a aprender, está interessado a aprender, enfim. Temos aqui que um quarto mais acompanha o esporte do que pratica. Então temos muita gente aqui, atiradores novatos, atiradores que... o cara nem é atirador porque ele não comprou sua primeira arma, ele está se inteirando sobre o assunto, ainda vai comprar sua arma, e pessoal que não tem muita disponibilidade de local e de tempo para atirar. Então temos aqui um quarto dessa galera que está mais acompanhando o esporte, lendo, assistindo sobre o assunto do que atirando. Por outro lado, temos aqui praticamente o mesmo um quarto que apenas atira. O cara praticamente não participa de grupo, de fórum, não assiste, não estuda o assunto, ele só atira. Então, são os dois extremos da coisa aqui, eles são grupos de tamanho parecido. Aí temos aqui um grupo enorme aqui, que é bem legal isso aqui, muito interessante, que é o pessoal que pratica atirando e acompanha o esporte. Então o cara está atirando, ele atira mais, que é o que deveria ser, ele mais atira, mas ele não deixa de acompanhar o esporte, de assistir vídeos no YouTube, de se capacitar, de procurar entender melhor o assunto. E temos aqui um pessoal, uma galerinha que só acompanha o esporte, que esse cara, ele nem pratica ainda, que é pessoal que talvez não tenha arma no momento, não tenha lugar para atirar, mas ele não ficou longe do esporte. O interessante, gente, é o seguinte,
que pessoal desses dois grupos extremos, o pessoal que só atira, venha para esse grupo aqui, que mais atira do que pratica, mais pratica do que fala de tiro de pressão. Então esse pessoal tem que continuar atirando, mas também se inteirar mais sobre o assunto, estudar mais sobre o assunto. E essa galera aqui que mais estuda e vê e lê e ouve sobre o assunto, também começar a atirar e vir para cá. Então é muito importante que o pessoal de grupos, de fóruns, o pessoal que tem canal no YouTube, que a gente acabe incentivando esses dois caras aqui a vir para esse grupo aqui, que tanto atira quanto fala de tiro de pressão. Muito importante isso aqui. E temos, por fim, vou puxar aqui um pouquinho, nossa última pergunta. Muito importante isso aqui. Você atira em que local a maior parte do tempo? Gente, 40%, quase metade, atira em casa. Isso aqui em casa que eu falo para vocês é âmbito urbano. O cara atira ou dentro de casa ou atira no quintal. E é um número relevante de gente que faz isso. Esse pessoal tem que tomar muito cuidado com o quê? Vizinho não sabe que aquilo é arma de pressão, pode chamar a polícia, vai dar dor de cabeça, o risco de acidente é maior. Enfim, esse pessoal tem que tomar muito cuidado. Isso aqui é importante de pessoas como eu que falam de tiro de pressão, falar um pouco para esse pessoal que atira em casa aqui, dando dicas de segurança, incentivando esse cara até a tentar ir para um clube de tiro aqui, ó. Porque no clube, o pessoal do clube de tiro, se vocês verem aqui, ó, a gente tem pouco mais de 1/4 de gente que atira em clube de tiro. Esse pessoal que atira em casa poderia incentivar de migrar para um clube de tiro. Sendo que clubes de tiro no Brasil ainda são poucos, são meio de difícil acesso, geralmente eles ficam fora da área urbana e não são muito baratos. Mas não custa nada a gente incentivar. Clube de tiro é muito legal, esse cara vai ter mais distância, vai ter mais tranquilidade para atirar. E temos aqui um número relevante de gente, 35, que atira em sítios. Isso aí é muito comum, principalmente para o interior. O cara tem um sítio, o cara tem uma chácara, e lá ele atira, lá ele tem que tomar menos cuidado que esse cara que atira em casa. Não, minto. Tá certo. Ele tem que ter menos cuidado que esse cara atira em casa, porque lá os vizinhos estão mais distantes, mas mesmo assim ainda existe risco de acidente, de vizinho ver e achar que aquilo é arma, mas assim, o risco é menor, mas também ele tem que tomar mais cuidado que o cara do clube de tiro. Que o claro que está lá no clube de tiro, ele tem que tomar cuidado, mas lá todo mundo sabe que é clube de tiro, então ninguém vai chamar a polícia porque tem gente armada lá dentro, e os acidentes eles tendem a ser menos porque lá em clubes de tiro tem um clima constante de tomar muito cuidado com as armas para evitar acidentes. Enfim, gente, essa foi os resultados da pesquisa. Eu vou fazer com vocês agora umas considerações finais. Como vocês puderam ver, essa pesquisa mostrou dados bem interessantes, bem relevantes e importantes tanto para atiradores, para formadores de opinião, para produtores de conteúdo, lojistas, até para fabricantes. Mostra um perfil do atirador brasileiro que muita gente não tem ideia. Isso aí para os atiradores é muito importante, gente. Vocês viram que não é todo mundo que atira 100 metros. A grande maioria dos atiradores tem até 30 metros para atirar. E também não é todo mundo que só atira com PCP stop. Vocês viram que a maioria também, por enquanto, só tem arma de mola e gasram. Não que isso seja um demérito, mas são ótimas. Tem arma de mola e gasram melhor que armas de PCP. Mas não é aquela história, eu tenho que ter uma PCP, eu tenho que vender meu rim e meu fígado para comprar uma PCP. Não. A maioria do pessoal ainda está atirando de mola e gasram. Mas eu atiro em casa, no quintal, dentro de casa, que é o lugar que eu tenho. Porra, uma galera faz isso e pratica o tiro. Tomando os devidos cuidados, se é o único lugar que você tem para atirar, atire. Então, gente, essa pesquisa foi muito legal, mostrou muita coisa interessante e desmistificou muita coisa. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí seu like,
seus comentários, suas dúvidas, suas questões aqui no comentário do vídeo. Repassem esse vídeo com esses resultados no grupo de tiro de pressão que você participa, no grupo no WhatsApp, no Facebook. Repassem isso, é legal a gente mostrar para o máximo de atiradores possíveis essa tabulação de resultados, para que o pessoal veja que o atirador de pressão médio brasileiro, ele não é aquele cara super sofisticado que atira em locais exclusivos com armas caríssimas. Estamos longe disso ainda e vamos melhorar. Todo mundo vai ter sua arma de PCP aí daqui a pouco, mas vamos que vamos. Espero que vocês tenham gostado do resultado, gente. Até mais para vocês.